Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui na Centralcast. Eu tô muito feliz, mas antes de começar eu te convido a curtir, comentar e compartilhar. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, essa é a Centralcast, é a nossa igreja aqui, trazendo pra você informações, né, acerca dos nossos irmãos. E gente, é isso, se você tá ouvindo pelo Spotify, não esquece de curtir, dar 5 estrelas e bem-vindo à Centralcast. Pessoal, estamos começando mais um podcast. Eu tô muito feliz que eu tenho 2 entrevistados, gente, é sempre dose dupla agora. E com você, gente, diaconisa Juliana e diácono Renato. Se apresenta aí, pessoal. Oi, meu nome é Juliana, sou diaconisa e secretária da Casa do Senhor, da Apostólica Central. Boa tarde a todos, meu nome é Renato, sou diácono da Casa do Senhor, da Igreja Apostólica Central, e é um prazer estar com vocês aqui nesta tarde. Gente, então, para começar, né, como é que vocês se conheceram? Como é que começou esse casal Juliana e Renato? Então, Eliel, a gente já se conhece já faz bastante tempo, porque nós se conhecemos em 1996. Meu Deus! A gente gravou essa data, dia 1º de dezembro de 1996. O Renato morava em Portugal, aí vinha jogar vôlei aqui em Conceição de Jacareí. E a gente ficava aqui embaixo, né? Eu sou moradora daqui desde quando eu nasci e criada aqui. E a gente ia ver os vôlei, lá tinha vários garotinhos jogando bola e a gente ficava lá paquerando, na verdade. Tem coisas que não mudam, gente. A gente ficava lá paquerando e a gente se conheceu assim, ele jogando vôlei, eu prestando muita atenção nele. Aí um dia ele tava indo embora, eu achava que ele tava indo embora e dei um tchauzinho pra ele. Aí ele olhou pra trás e me deu um tchau. Eu falei assim, ai meu Deus. Aí daqui a pouco o Renato voltou com água na mão, ele só foi comprar água. Sim. Falei, pronto, ele voltou, em meu coração. Falei, meu Deus. Aí dali a gente começou a conversar. A gente primeiro conversava muito, porque eu era muito novinha. Sim. Ele já tinha 19 anos e na época eu tinha 12 para 13 anos. Caramba! Era muito novinha na época. E a gente ficava conversando. E com 14 anos, ele pediu meu pai para me namorar. Que a gente já estava saindo um tempinho, né? E aí, com 14 anos, ele pediu meu pai para me namorar porque ele queria ir na minha festa de 15 anos. É tudo um jogo de interesse, percebe? Aí, ele foi na minha festa de 15 anos, meu pai deixou a gente namorar. E aí a gente, sabe, estamos juntos até hoje, a gente se dá super bem, a gente conversa muito, é muita comunicação. E estamos bem felizes, assim, esse tempo todo, Eliel, contando tudo, acho que tem uns 26 anos. 26 assim, anos, desde quando caraca. nós nos conhecemos. De casado, tem 14 anos. Mas, geral, são 26 anos. Contando assim, né, desde a época que a gente se conheceu, namoro. Aí, da época que a gente foi morar junto, que eu fui morar junto com ele, eu tinha 19 anos. Caraca! Aí, eu engravidei da Júlia, eu estava com 23 anos. E com 24 para 25 anos nós casamos. Caramba, oficializamos gente. a nossa Sim. união. Aí com isso tudo tem bastante tempo juntos. Gente, e foi o príncipe da festa de 15 anos? Teve festa de 15 anos, Ju? Teve festa de 15 E ele anos. botou aquele terno, teve aquela balsa, né, que fala? Teve isso? Não teve, porque na época improvisado, foi tudo né? improvisado a Sim. festa. Foi a festa no quintal da minha casa, mas eu fiz tudo bonitinho. Fiz a Sim. mesa, fiz o vestido. É um sonho de uma menina, né? 15 anos. 15 anos é um sonho. Aí eu dancei na época com meu pai e com meu primo. Não foi com o Renato, porque o Renato, assim, era conhecido da família, Começou começando agora. a conhecer a família. Começando. Isso era, assim, ficava, não tava namorando sério. Mas aí dali que a gente foi oficializando bem, a partir desses 15 anos que a gente se firmou. Conheci a família do Renato, um pessoal muito gente boa, o pai, a mãe, sabe, assim, considero demais. E é benção, assim, foi benção. Desde os nossos 15 anos, do meu 15 anos, né, deu tudo certo. E, Renato, você sempre foi de Portugal também? Então, eu fui nascido em Campos dos Goitacazes. E a gente morava lá em um sítio do meu avô, um sítio enorme. E ao longo do tempo, meus tios vieram para cá, para Angra, trabalhar. Meu pai sempre teve vontade de vir também. Aí um tio meu arranjou um serviço aqui para o meu pai. Aí meu pai veio de frente, organizou as coisas tudo aqui, trabalho.
Aí depois trouxe a gente. Eu devia ter uns 9, 8 anos, mais ou menos, quando eu vim para cá. Então eu me considero um angrense. Angrense de raiz. Eu morei aqui em Portugal durante 23 para 24 anos. Sim. Aí, durante esse tempo, meu pai sofreu um acidente, faleceu, e depois disso eu saí do Portugal. Mas eu tenho um vínculo muito forte ali no Portugal, eu conheço muita gente, minha família mora ali, meu irmão, e sempre eu tenho contato aqui no Portugal. Gente, como é que foi passar a juventude aqui? Eu acho isso tão legal porque tem gente que reclama pra caramba. Ai, que não tem nada pra fazer. Mas, gente, eu gostei de ter passado a juventude aqui. Como é que foi a juventude de vocês aqui? Maravilhosa. Eu acho que pra quem gosta de praia, cachoeira, essas coisas, gosta mais. Como Maravilhosa. A juventude aqui foi uma juventude saudável, né? Não tinha tanto perigo como hoje. Né? A gente saía tardinha, ficava até a noite na praia brincando de futebol, brincava muito de pique. Então, era uma juventude muito saudável. E é engraçado, né, gente? Porque, tipo, vocês viram o pessoal da juventude, agora tá todo mundo casado, com filho. Como é que é ver isso? Eu fico pensando, quando eu, assim, casar, tiver filho, ver o pessoal, tipo, Dominique com filho. Gente, é muito engraçado. Como é que é pra vocês? Então, eu, particularmente, eu via a Dominique pequenininha. Que ela ficava transitando ali em frente ao mercado Pastor Zezinho, né? Ela, o Júnior, a Elana. Tudo criancinha pequenininho, cara. A gente chamava a Dominique de lindinha, né, amor? Era o cabelinho lourinho com a franjinha. E hoje a gente vê tudo casado, né? Já tomando um rumo na vida. A gente vê que o tempo tá passando muito rápido, Eliel. É doideira, né? Tá voando. Eliel, a minha juventude aqui em Conceição de Jacareí, assim, eu posso falar para todos, assim, que foi uma infância muito boa. A minha parte da infância foi maravilhosa. A gente brincava muito nas cachoeiras. A gente pescava aqueles camarãozinhos de cachoeira. Sim. E ia pra praia, passava o dia inteiro, porque depois da escola, a gente saía da escola já pensando em ir pra praia e pra cachoeira. E eu tenho muitas amigas, né, da nossa época de infância, que é a Sandrinha, a Carol, a Jeane, a Cristina, que é a Preta, que a gente chama de Preta. Então, até hoje, a gente ainda conversa sobre isso, que a nossa infância aqui foi muito saudável. Hoje em dia, a gente já não pode deixar nossos filhos tão, né, soltos em Conceição, porque tem muita gente de fora, mudou muita coisa, mas a nossa infância aqui foi muito proveitosa. Eu amo Conceição de Jacareí, sou nascida e criada e amo Conceição de Jacareí. Um dia que eu pensar de sair daqui ou de ir embora para outro lugar, eu fico pensando, gente, como é que vai ser minha vida sem praia? O tempinho que a gente tem, o Renata Marieiro, a gente foge pra praia. Vai pra Portugal, vai pra Porto Real, vai nas praias boas, né? A gente corre e vai pras praias porque, assim, nossa essência. É a nossa essência estar na praia, a gente gosta. É maravilhoso. É um negócio nordeste, né? Tem isso. Gente, como é que vocês conheceram a igreja? Como é que vocês chegaram aqui? Então, conforme eu te falei, a gente morava em Portugal. A minha mãe, ela sempre frequentava a igreja. Meu pai não era assíduo na igreja, meu pai era mais católico, mas minha mãe já conhecia o evangelho e meu pai levava minha mãe na igreja lá em Angra. E a gente ficava esperando no carro, ela cultuava, depois a gente vinha embora. E eu não tinha muito esse vínculo com o evangelho e nem com o católico. Eu vivia assim sem uma religião definitiva. E depois que eu vim para Conceição, a Juliana sempre frequentava a igreja. Até então eu não frequentava. Eu às vezes visitava um culto, mas eu não era assíduo na igreja. Eu vim mais assim para a igreja através da Juliana, porque ela me ajudou muito, porque a avó dela na época, elas desde pequenininha, a avó dela já levava ela para a igreja, cultuava, e ela já tinha esse vínculo na igreja. E ela sempre me convidava, vamos na igreja, hoje vai ter culto, a gente acabava vindo junto, aí acabou eu gostando dos cultos da igreja, e da igreja apostólica eu vim depois do nascimento da Júlia, não foi? Acho que foi. Assim que a Júlia nasceu,
eu me converti. Aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador e daí em diante eu não parei mais, Eliel. Foi em 2009. 2009. Dinossauro também, né? A minha história é bem assim longa, porque a minha avó foi uma das primeiras membros, né, da igreja apostólica da época da caixinha de fósforo, porque a gente mora na frente ali, né, Sim, onde era a caixinha de fósforo, e minha avó sempre ia e chamava a gente para ir. Acho que ela é a primeira ou a segunda membro, o pastor sabe dizer, da igreja apostólica. Aí ela falava assim, gente, vamos para a igreja, hoje é dia de culto, vamos para o culto. Aí tinha dia que a gente enrolava a minha avó, falava, vai, hoje nós não, vamos embora cedo do quintal da minha avó, porque senão ela vai querer levar a gente pro culto. Aí a gente metia o pé. Aí não ia. Mas sempre que podia, ela levava a gente. E a gente via tudo que acontecia na igreja. Tudo que o pastor conta é verdade. Era os bêbados entrando, acabando com o culto. Sim. Meu Deus. Entrava sempre uma mulher, eu lembro de uma mulher muito magrinha, ela sempre manifestava lá o espírito. E a gente ficava assim, olhando aquilo, sabe? Gente, tá que coisa Assustado. assustado. Não lembro o nome da mulher, mas ela sempre andava bêbada e muito magrinha. Ela entrava lá e se manifestava o espírito maligno lá e ficava lá. E eu lembro muito dessas coisas. E a gente cantava também, os cordeirinhos lá, né, de Jesus, de criancinha, a gente ia lá e cantava. E depois foi para Marli, também frequentava. Eu lembro que uma vez eu decidi, falei assim, hoje eu vou aceitar Jesus. Fui pro culto, mas ele estava com uma dor de cabeça, não sabia que dor de cabeça era aquela, mas já deveria ser opressão. Hoje eu vou aceitar Jesus. Na hora que o pastor perguntou assim, quem quer aceitar Jesus? Alguém que quer se reconciliar? Na hora que eu levantar a mão, acabou a luz. Meu Deus. Ninguém viu. Ninguém viu levantando a mão. A primeira vez. Eu falei assim, ai Senhor, isso é um sinal. Eu não vou aceitar Jesus. Ai, meu Deus. Não é meu dia de aceitar Jesus. Aí eu fui embora pra casa, sabe, pensando naquilo. Aí cheguei em casa e contei pra minha mãe. Minha mãe até hoje ri de mim. Fala assim, Juliana, você lembra que você ia aceitar Jesus lá quando a igreja era na Marli e acabou a luz? Eu lembro. Aí depois foi passando. Eu gostava muito de festa. Gostava muito de dançar. Gostava muito de festa, também balada. Eu sempre trabalhei. Desde os meus 15 anos eu trabalhei. Aí com 18 anos eu fui pra boutique, que eu trabalhei lá 15 anos. E eu tinha meu dinheiro, tinha minhas coisas. Sempre lutei muito pelas minhas coisas. E sempre trabalhei. Então eu gostava muito de festa. E fui levando o Renato também para as festas comigo, né? Porque onde eu ia, o Renato ia junto. A gente sempre se combinou muito, tanto quando não éramos evangélicos e tanto quando somos agora evangélicos. Sim. A gente se encontrou ali e deu certo. E eu lembro que eu gostava muito de festa. Aí a Aline vinha já mais, né? A Aline já era evangélica há muitos anos. A Meire, há muitos anos. Aí depois a minha avó faleceu. Mas eu lembro que a minha avó falava assim, eu oro por vocês. Mesmo depois se eu for embora, eu creio que vocês vão servir ao Senhor. Eu falei, minha avó sempre fala isso pra gente. Tá. Aí eu vinha na igreja, Aline, Juliana, toma jeito, Juliana, para com esse negócio de festa. Eu falei, não, Aline, mas eu não tô fazendo nada demais, eu gosto de ir pra festa, eu gosto de dançar, eu dançava muito, Eliel. Eu dançava muito. A gente tinha grupo de dança que dançava em festa de palanque na época. E eu ficava com ciúme, Eliel. Caramba, era porque era a música do El Chan, música dessas épocas, axé, dessas épocas antigas. De funk também, mas nada muito vulgar. Tudo assim, eram os passinhos, músicas de passos. Passinhos, na época. Aí eu falei, meu Deus, eu tô numa vida que, assim, falta algo em mim, sabe? Faltava algo em mim, Léo, não me... Sabe, no outro dia eu ficava mal, não me sentia bem, sentia um vazio muito grande dentro de mim, ficava triste, porque algumas coisas a gente fazia, sabe, era o Espírito Santo, eu creio, né, Deus já tocando no meu coração, que aquilo não era um caminho para mim. Sim. Então, aí eu vinha na igreja. Aí um dia eu vim na igreja e falei assim, a igreja era aqui, era na parte de baixo, onde que é a lanchonete. Aí eu falei assim, Senhor, olha eu com Deus, vou fazer um voto com o Senhor. Se eu conseguir engravidar, eu já era casada com o Renato, eu tinha 19, Sim. Com 22 anos, para 23 anos, eu lembro mais ou menos a data. Vou fazer um voto com o Senhor, que eu não quero mais ficar nessa vida. Tem algo que não me preenche. Eu me sinto tão bem quando eu estou na casa do Senhor.
Eu sinto tanta presença do Senhor que eu creio que essa vida de mundo, né, como a gente fala, não é para mim e nem para minha família. Então, se o Senhor quer me dar uma família mesmo, com um filho, Senhor, que eu consiga engravidar, porque eu já tomo remédio já faz um bom tempo, mas que eu consiga engravidar. Eliel, eu parei, eu acho que 2 meses de tomar um remédio, nem 2 meses. Eu sei que depois, 1 mês, assim, 2 meses eu já estava grávida, sem tomar remédio. Quando eu fiz o exame, eu já estava grávida, né, Renato? De 1 mês e pouco da Júlia. Eu falei, meu Deus, e agora eu tenho que aceitar Jesus? Eu falei, gente, agora eu tenho que aceitar Jesus. Meu Deus, ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele, ele cumpriu o que tinha, né, pra cumprir. Aí eu orando assim, com 3 meses de gravidez, ainda demorei, ainda mais 1 mês e pouco, assim, naquela, né? Falei, meu Deus, e agora? Eu vou largar tudo que eu gosto, porque a gente gostava mesmo das festas, de vida, assim, né? Mas eu falei, Senhor, e agora? Vamos largar tudo, porque agora o Senhor fez e eu tenho que prometer, né? O voto tem que ser cumprido. Se você não votar, melhor que não vote, a palavra do Senhor fala. Aí eu falei, então, amém. Aí aceitei Jesus, Eliel. Eu lembro que no dia, a Priscila estava junto. Aí a Priscila, o pastor, era até um pastor de fora na época, não era o pastor Ilcinho que estava pregando nesse dia. Não lembro o nome dele. Aí a Priscila falou, são 2 almas, a Júlia e a Juliana. Na época eu não sabia que era menina ainda. Sim. Só estava com 3 meses. Aí eu aceitei Jesus, sabe, na hora que eu vi, eu levantei a mão e já estava lá na frente. Caraca. Já estava lá na frente, a Priscila agarrada comigo, sabe? E estava cantando aquele louvor, recebe a cura, recebe a unção. Eu falei, Senhor, sabe, foi lindo. E eu falava com o Senhor também assim, quando eu te aceitar, eu não quero sair do seu caminho por besteira, por qualquer coisa. Eu quero me manter firme. Eu não quero ficar igual assim, né, indo e vindo, se desviando e voltando. Eu não quero isso para mim e nem para minha família, porque eu sei que tu é poderoso. Minha avó sempre falou desse Deus, a pastora Teresa, o pastor José Marcelo também. Eles moravam na frente da minha casa também. A primeira Bíblia eu ganhei com 15 anos da pastora Teresa. Ela sempre falava de Deus pra gente, também convidava sempre. Ela também teve um papel muito fundamental na minha vida cristã. Corrigia a gente. Sim. Porque a gente era mocinha na época. Meninas. A minha avó falava, não tinha papa da língua, não. Vem cá. Aí chamava, pronto, Sim, descascava. Aconselhava, né, Leão? Aconselhava muito, conversava muito com a gente. Meninas, se cuidem, se valorizem, sabe? E assim, e muita coisa aconteceu e tudo rodava assim a nossa vida para a Igreja Apostólica, para a gente ficar firme aqui. E quando aceitei Jesus, eu estava com 3 meses de gravidez e falei, Senhor, eu não quero sair mais, eu quero me manter firme na tua presença. E fui ficando. E o Renato ainda não tinha aceitado Jesus, ainda, né? Tava naquela, de festa com os amigos, que a gente fazia muito churrasco na época. Aí você juntava um monte de gente para conversar, para beber. Sim. Sabe? Nada para fazer vergonha, mas para estar ali junto, conversando, bebendo, aquelas turminhas, né? Que a gente depois, com o tempo, foi se afastando, mas ainda é nossos amigos ainda. Sim. A gente sempre, quando vê, conversa. Mas aí o Renato continuou. Aí o Renato bebia junto com os amigos. Aí eu acompanhava com barrigão, eu ia. Aí eu chegava lá e falava assim, Renato, vamos embora, já tá tarde, Renato, amanhã eu vou trabalhar, porque eu trabalhava. Ah, então vamos. Aí chegava em casa e falava, ai, tô passando mal. Eu falei, Renato, é a bebida, Renato. Aí eu ficava reclamando com ele. Sim. Renato, você tá bebendo, para de beber. Deus tem um novo pra gente, eu tô grávida. Isso aí não é vida pra você. Mas ia muito assim nas pilhas, né? Sim. Dos amigos. Aí ele passava mal. Ele, não, mas é a carne que eu comia, não foi a bebida. Tipo assim, nunca era bebida. A culpa nunca era da bebida. Ai, meu Deus. Gente, eu sei bem. Meu pai, às vezes ele come pizza e fala, ai, o pimentão que tava naquela pizza me fez um mal. Pai, é o pimentão. É isso aqui. Isso. Nunca é a bebida, sempre era carne de porco ou a linguiça, alguma coisa. Aí eu falei assim, mudei minhas estratégias. Comecei a ouvir, né? Falei assim, ora pela tua família, ora pelo seu marido. Começou a orar. E o Renato tinha dia que nem dormia, de tanto passando mal. Aí eu lembro que depois de 1 ano e pouco, né? Acho que o Júlio já tinha até nascido. O Renato tomou a decisão de aceitar Jesus. E assim, um homem de Deus mesmo. Caramba. Um homem de Deus. Aí ele falou, Juliana, nossa, tô amando.
é muito bom. E primeiro foi escolhido para servir, né, na mesa diaconal, o pastor escolheu ele. E eu já estava, eu andava muito com a Rosilene, né? A Rosilene até brincava, Ju, acho que o pastor vai te escolher. Mas aí o Renato foi primeiro. Eu falei, gente, olha como Deus tem uma obra linda na vida do Renato, né? O pastor logo escolheu o Renato. E ele continuou engrenou assim também, igual a mim, né? Se estamos firmes. A gente nunca desviou, Eliel, eu e Renato. Desde quando, né, nós tomamos a nossa decisão. Nós nunca desviamos. E Deus sempre provou com a gente que o tempo todo Ele está junto com a nossa família. Mesmo que a gente passe, às vezes, por algumas situações, né? Aqui do mundo, que a gente vai passar mesmo por aflições. Mas Deus, Ele sempre nos deu estratégia, sempre nos deu sabedoria, sempre nos orientou para lidar com as dificuldades, sabe? E sempre olhando para a palavra, vivendo realmente o que a palavra diz, praticando, né, o que a palavra diz. E, assim, o temor a Deus também na nossa vida, na nossa casa. E a presença de Jesus, né? É o principal que a gente tem na nossa família. E o Renato, como é que foi assim quando ele te chamou? Ah, Renato, porque passa um tempo, né, de aspirante, igual tem gente aqui que passou um ano. Como é que foi esse período assim pra você? Receber esse convite também, como é que foi? Então, Eliel, eu vinha na igreja e o João era diácono ainda. João, pai do Juan. Sim. Aí sempre nos cultos de Santa Ceia me pedia, Renato, fica na porta lá pra mim que a gente vai sentar lá na frente agora e tal. Sim. Aí eu falei, não, fico sim. Aí daí em diante, eu fui ficando e fui me prontificando. Aí o João, eu tenho certeza que foi o João, você tá vendo aí, vai ver isso, João. Foi o João que me deu Foi armado. um empurrãozinho, né, pro pastor me chamar. E foi muito gratificante para mim receber esse chamado assim, para ser um diácono. Eu tinha pouco tempo de batizado, né, de batismo. E para mim foi muito gratificante, porque é uma responsabilidade muito grande, né, Léo? Você ser chamado a um ministério da casa do Senhor. Verdade. E tal. Então você tem que fazer aquilo ali com excelência, não é de qualquer jeito. Então eu assumi aquela responsabilidade ali para mim, fui aprendendo, né? Me aperfeiçoando, porque cada dia é um aprendizado diferente, você nunca sabe tudo, né? Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você se dedica na obra. Né? Descobre que não sabe. E hoje eu vejo esses aspirantes tendo essa oportunidade de estar ingressando no Ministério da Mesa Diaconal. Eu falo, meu Deus, eu já passei por isso, eu sei como é que é. É tudo novo, entendeu? Você vai engatinhando, igual a criança que recém-nascida, tem aqueles primeiros passos, você vai galgando o seu espaço. E eu tô aí até hoje. Eu fiquei na mesa diaconal com a Priscila, sendo vice dela durante 5 anos. Aí ela sempre brincava comigo, meu amigo, hoje esse ano que vem agora eu vou colocar você na liderança e vou ficar como sua vice, te apoiando. Eu falei, não, Priscila, não faz isso comigo não. Sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande, Ariel. É muito grande. Aí eu falei, não, você consegue, amigo, você tem potencial, mas o nosso achismo, o nosso medo tenta nos paralisar, entendeu? Deus tem uma obra muito linda na nossa vida, mas o culpado da gente não avançar somos nós mesmos. Então, muitas das vezes eu coloquei umas barreiras, uns medos, umas inseguranças na frente para eu não avançar. Mas depois a Priscila saiu, eu e a Priscila nós saímos, e depois entrou o Maurício também saiu. Aí o pastor ficou liderando um tempo a mesa diaconal. E depois de um tempo, eu lembro que eu estava lá em Rio Claro, nesse dia, lá no sítio. Aí o pastor mandou uma mensagem para mim, Renatão, você está por aí e tal, estava precisando conversar com você, mas essa semana ainda. Meu coração já... Foi, Juliana, o pastor vai me chamar para assumir a mesa diaconal. Aí eu falei, não, pastor, amanhã eu vou aí falar com o senhor. Aí marcou o horário, vim aqui, orei, conversei com o pastor, não, Renatão, eu estava conversando, orei a Deus e... Na calma dele. Eu gostaria de
convidar você a assumir a mesa diaconal. Eu falei, pastor, deixa eu pensar, pastor, deixa eu pensar. Ele falou, não, pode ir para casa, pensa direitinho, mas eu quero essa semana numa resposta, tá bom? Vai lá, conversa com a esposa, com a Ju e tal. Eu falei, tudo bem. Aí fui para casa, conversei com a Juliana. Aí eu falei, ó, Juliana, o pastor me chamou para mim assumir a mesa diaconal como líder. Aí eu fiquei naquela insegurança, sabe? Mas Deus testificando no meu coração que era para mim ir. Sim. Para mim assumir a mesa diaconal, que Ele era comigo. E quando Deus está na frente, né? Amém. Nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo. Porque se a gente colocar nossos empecilhos na frente, a gente paralisar a nossa obra, Deus lá na frente vai cobrar da gente também. Né? Nós vamos ser cobrados. Aí eu vim, conversei com o pastor, pastor, eu aceito. Aceitei, estou aí na mesa diaconal, já tem 2 anos já, à frente, na liderança, e eu tenho certeza que grandes coisas Deus ainda irá fazer. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E Ju, como é que foi pra você, assim, de secretária para diaconia, como é que é isso tudo? Então, Eliel, pra mim, eu sou secretária já tem bastante tempo, né? Aí eu trabalhei muito com a Rosinha, agora junto com a Hebe, quando eu posso ajudar ela. E nos cultos também, né? Que a correria de secretária também é nos cultos. E os diaconatos também. E o meu chamado foi assim, abrir o curso do diaconato, o Renato já estava, e a Priscila, orando em casa, ela disse que Deus mostrou eu para ela, para eu fazer o curso também. Mas só que o pastor ainda não tinha me chamado. Ele ainda estava escrevendo os nomes das pessoas que ele ia escolher. Aí ela foi e falou com o pastor. Aí ela falou, Juliana, eu já conversei com o pastor, que Deus me mostrava você também para a mesa diaconal. Você aceita esse convite? Eu falei, aceito, eu vou fazer o curso. Aí fiquei como aspirante. Eu fiquei como aspirante um tempinho. Acho que uns 6 meses. E a nossa ordenação foi lá em Santíssimo. Santíssimo e Margarida. Em Margarida, Santa Margarida, lá na igreja do pastor Pedro. Foi uma bênção também, deu tudo certo. E desde lá, Deus trabalhando, eis-me aqui, envia-me a mim. E vamos, porque vale muito a pena, né? Trabalhar na obra do Senhor. Gente, qual assim, foi o momento de maior dificuldade para você assim, na vida cristã? Que te deixaram assim, ai meu Deus, deu uma balizada ali. Para mim, ele, assim, que deu uma mexida assim comigo foi quando, no início, para mim ministrar uma palavra, sabe, sempre é sempre um momento assim de temor, né, na palavra do Senhor, porque a gente vai transmitir aquilo que não é nosso, é do Senhor, mas que Ele confiou a nós em transmitir. Então é um peso muito grande. Assim, no início, para mim, isso me deu uma mexida muito grande. É complicado para tu, Ju. Qual foi o momento? Eliel, então, eu sempre fui muito ousada. Eu tenho medo, sim, mas eu encaro, sabe? Eu encaro, eu vou. E para mim, Eliel, eu não lembro muito assim que tem algo muito difícil. Também, é sempre fazer assim, a primeira parte ou a palavra também porque é o temor que a gente tem, né? Porque é maior do que nós. Então a gente acha que não vai dar conta, mas o Senhor, Ele capacita. Então, assim, não teve um momento tão difícil para mim. Acho que, assim, as coisas do Senhor para mim foi sempre muito leve, muito suave, sabe? E eu sempre tentei, assim, carregar nessa forma, leve, suave. E pedindo a Deus muito direção, para Ele sempre comigo. Sempre. Mesmo com meus medos, com as minhas fraquezas, porque somos seres humanos. Mas, para mim, eu sempre fui muito ousada, Eliel. Então, para mim, eu não via muita dificuldade, não vi. Acho que para mim foi muito tranquilo. E, gente, qual conselho que vocês dão, assim, para os jovens casais, para essas pessoas que estão pensando em casar? Para mim! Fala aí um conselho. Então, Eliel, é se firmar na palavra do Senhor. É se firmar, você é um homem de Deus, sua namorada também é uma menina serva do Senhor, né? E quando é de Deus, as coisas vão fluir. As coisas naturalmente, elas vão se encaixando. E é através do respeito, da cumplicidade, né? Do temor à palavra do Senhor.
tratando um outro com carinho, com companheirismo. Isso e ter Deus, né, como a centralidade do casamento, sempre priorizando Deus em todas as coisas, e não tem como dar errado. É verdade. E também, Eliel, vocês dois, assim, conversar, sabe? Sempre a conversa é muito importante. Entrar num acordo, sabe? O que você gosta, o que eu gosto. Sempre entrar num acordo os dois. E nunca, assim, enganar um ao outro. Porque a gente não vai fazer isso, que a gente é evangélico, né? Mas, sabe lá, né? Mas, assim, não enganar. Sempre ser muito transparente na sua relação. Conversar mesmo dos sentimentos. Porque é um encaixando no outro, né? É uma balança, uma do lado da outra. Não tem que ficar uma lá embaixo e uma lá em cima. Tem que estar sempre uma do lado da outra. Para não pesar muito um e pesar muito o outro, pouco o outro. Então, os dois entrando no acordo, conversando, sabe? Vivendo na verdade. Sempre um vai ter que ceder mais do que o outro. Sempre. Se um tá mais caloroso nas palavras, o outro branda. Entendeu? Tem que ter esse equilíbrio. Se não tiver esse equilíbrio, for os dois explosivos, vai ficar complicado. Verdade. O casamento, o namoro é um equilíbrio. A gente tem que viver no equilíbrio, vivendo na verdade. E eu sempre falei muito isso pro Renato, porque na época, e não gosto que eu falo, mas eu vou falar. Ele era muito ciumento. Aí ele ficava, Juliana, não faz isso. Também Juliana. dançarina. Dançarina. Como é que é? Como é A Juliana, esse short tá curto, Juliana, não anda com essas pessoas, sabe? Sempre me corrigindo muito. Eu já tinha uma visão lá na frente, né? Só que eu era muito nova e eu não entendia. Aí eu falava, Renato, não fica assim, porque pode deixar. Eu não vou te trair, eu não vou fazer nada de errado. Se caso eu não gostar, sempre fui muito sincera. Se caso eu não gostar mais de você, eu vou chegar pra você e falar, eu não gosto mais de você, não quero mais ficar com você, porque tô afim de outra. E eu quero que você fale pra mim também. Eu falava isso pra ele. Seja sincero comigo, fala a verdade, não me engana. Porque na época a gente não era evangélico, né? Sim. Mas eu falava sempre isso pra ele. Renato, não me engana, porque é pior. A mentira é pior, o engano é pior. Se eu descobrir, vai ser pior. Então fala a verdade. Eu também falo a verdade pra você. Se caso não quiser mais ficar contigo, não quiser mais namorar você, vai ser mais bonita. É mais bonita a transparência. Então foi desse jeito que a gente foi vivendo, encaixando no outro. E ele foi melhorando. Uma vez eu até falei pra ele, pelo amor de Deus, Renato, para com esse ciúme, que eu não tô aguentando assim. Tem que ter, né? Aí ele melhorou muito, Eliel, assim, muita conversa. Por isso que eu falo, conversa, gente. Conversa é tudo conversando. A gente se entende, sabe? Então eu conversei muito com ele também conversava muito comigo. Muitas dicas dele pra mim, minha pra ele. E a gente foi se acertando. E hoje a gente ri das nossas confusões antigas. Sim. A gente nem briga tanto. Não tem briga. Não tem briga. Não tem briga. A gente conversa, a gente se entende, a gente entra em acordo. A gente ora junto. Muito importante também para um casal. Muito importante. Orar junto, jejuar junto, sabe? Sempre juntos, que aquilo ali vai te fortalecer, vai fortalecer os dois. A sua família, a tua casa. E se tem algo que também que te magoou, conversa, fala na hora, olha, não gostei desse jeito, não gostei do jeito que você falou, sabe? Conversa, coloca ali em panos limpos para não levar aquilo para frente, para aquilo não criar uma raiz dentro de você. Igual muitos casamentos, né? Às vezes hoje em dia tá, né, destruído, vivendo até junto, mas não tem aquela união, não tem mais aquela conexão entre os dois. Companheirismo, aquela união legal, sabe? E o gostoso é isso. Até hoje a gente fala que a gente namora, né, Renato? Que assim, até hoje é uma essência, é uma coisa gostosa entre nós dois, sabe? É de verdade, é algo verdadeiro mesmo, vindo de Deus. E, gente, como é que foi os primeiros anos, assim, de casamento? Vocês ali casados? Teve alguma dificuldade? Porque, tipo, namorar, tá cada um na sua casa e tal, mas aí tem um choque. Acorda e tá a pessoa do lado. Meu Deus, como é que foi isso? Léo, vem as responsabilidades, né? Você tem que trabalhar, suprir as necessidades da casa. E como eu morava no Portugal, eu morava com os meus pais, então, de repente, para mim sair, vir, arrumar uma família, a gente morou de aluguel, então já é uma despesa, né? Sim. É aluguel, é alimento, é vestimenta, então... Comida. Meu Deus, gasta pra caramba. Então foi um pouco complicado, mas Deus nunca deixou
que nós passássemos por nenhuma necessidade. Deus sempre supriu muito bem. Eu sempre tive meu emprego, eu nunca me lembro assim, de ter ficado assim, desempregado. Uma vez, sim, eu trabalhava no Portugal, aí o rapaz vendeu a lancha e nós tínhamos uma lojinha ali embaixo. Então, só com Quanto, gente, isso? Tinha uma lojinha de roupa. Nós tínhamos uma loja de roupa ali do lado do Carica. Meu Deus, não Sim, lembro. A Juliana trabalhava para uma moça chamada Ana. E ao longo do tempo... Eu comecei a trabalhar lá com 14 anos. Sim. Porque eu era muito independente, sempre fui. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos e depois ela quis passar o ponto, passar a loja e perguntou se eu queria. Eu falei, sim, eu quero, vou ficar. Aí eu fiquei com a loja e com as roupinhas lá pra vender na época. E o Renato já me namorava, né? Que eu conheci ele com 12. Aí depois com 14, eu fiquei 14, 15... Acho que eu trabalhei pra ela até os 16. E ela me passou a loja, Eliel. Caramba! E eu fiquei com a loja. Depois nós fechamos porque o Renato ficou desempregado. E a loja em si, ela não estava se mantendo. Sim. Entendeu? E também, na época, a gente não tinha a cabeça madura. A gente Gastava vendia tudo. e gastava. Então não teve como suprir a loja. Entendeu? Sim. E a gente acabou fechando a loja também. Aí logo em seguida eu arranjei consegui um outro emprego e tal. Mas isso aí foi uma parte ruim que a gente lembra até hoje, que se a gente tivesse uma cabeça madura, igual nós temos hoje, nós conseguiríamos dar continuidade e talvez a loja poderia estar aberta até hoje ou não, mas nem tudo Deus tem um propósito, tem um plano, né? Então esse pra mim assim, foi um pedaço mais complicado da nossa vida. E foi logo no comecinho, né? Foi logo no comecinho. Foi logo no início e eu fiquei com a loja do 16 até os 18 e com 18 anos eu saí para trabalhar em outra boutique. Eu fechei, que já não estava dando mais pra gente ficar pagando aluguel, porque a gente pagava aluguel na época, para estar mantendo as roupas na loja. Aí eu saí de lá, recebi uma proposta, fechei, aí eu recebi uma proposta e com 18 anos eu fui trabalhar nessa boutique no hotel. Eu já estava terminando também o 2º grau, né? Com 18 anos. E fui trabalhar. Em vez de fazer faculdade, eu queria trabalhar. E minha mãe sempre falou, Juliana, vai fazer faculdade, faz faculdade. Eu falei, não, mas depois eu faço. Fui deixando. Não fiz, me arrependo de não ter feito. E trabalhei lá 15 anos, que eu fiquei na boutique. E sempre assim, Eliel. E na nossa época, eu lembro que a gente comprou os móveis da casa, tudo assim, em prestação. Sim. Tudo na Casas Bahia. Na época era Casas Bahia, né? Aí a gente comprou a geladeirinha, a mesinha, o fogão, essas coisas que é a mais básica. A cama, nós ficamos com a da mãe dele e o guarda-roupa da mãe dele. E o sofá era um sofazinho pequeno, porque a sala era pequenininha na época. E assim, a gente foi arrumando. Eu era muito feliz naquela casinha também. Era lugar de tudo, mas eu amava arrumar minha casa, fazer almoço. Gente, é muito gostoso. Eu tenho uma tia que fala, não, ó, só precisa de um fogão pra se alimentar e uma cama pra se alegrar. De resto, mas o restante vai se acrescentando. Sim. Gente, aí quando vocês tiveram a Julie, como é que foi assim? Essa transição de um casal e agora pais, como é que foi isso? Então, a Julie, ela foi uma filha muito desejada. Ela foi programada, né, amor? Foi. Era um sonho da gente ter um filho ou uma filha e Deus nos abençoou com a Julie. E foi uma alegria muito grande nos nossos corações até hoje. A Julie... Julie é bênção. Ela é bênção. Eu aceitei Jesus, eu estava com 3 meses de gravidez, como eu já contei. E a Priscila falava pra mim assim, Juliana, você crê no Deus que você serve? Você tem fé? Eu falei assim, tenho. Ela ficava assim na minha barriga, né? Passando a mão e falava assim, Juliana, ora pela sua filha. Pede ela do jeito que você gosta de olho azul, pede olho azul, olho verde, cabelo cacheado, cabelo liso. Você ora e pede a Deus que Deus faz. Ela falou, ai meu Deus, a Priscila tem cada ideia, né? Falei, então tá bom, eu tenho fé, né? Aí todo dia eu lembro, Eliel, que eu entrava pro meu quarto, fechava a porta, às vezes o Renato ficava vendo filme, eu entrava pro quarto e ia orar, conversar com Deus. E lembro que eu falava, Senhor, se eu for merecedora, me dá uma filha do olho azul, branquinha do olho azul e com saúde. Mas se não puder também com olho azul, não tem problema. Vindo com saúde, perfeita, sem doença, sem nenhum problema, tá ótimo, Senhor, perfeito. E fui orando a Deus, orando até o 9º mês de gravidez.
E assim, Julie veio. Quando Julie nasceu, eu falei assim, meu Deus, será que o olho vai ficar azul? Aí um dia minha prima foi lá visitar, né? Eu tava no hospital. Sim. Aí olhou assim, a Julie abriu o olho assim, né? Que bebezinho não abre muito o olho, não. Mas ela abriu um pouquinho, minha prima olhou. E o olho da Julie vai ser preto, eu acho. Bem preto. Aí veio assim, ele olha na hora, na minha mente, só que eu não falei, que ninguém sabia, só eu sabia. Sim. Aí veio na minha mente assim, bem forte, vai ser azul. E o olho dela foi assim, sabe? E foi clareando, clareando. Hoje é azul ainda. Sim. Ela usa óculos e tudo porque tem pressão alta, tem um problema Sim. lá na vista. Mas o olho dela é azulzinho. Aí eu falo, Senhor, olha a prova do Senhor. As mãos do Senhor, sabe? E realmente Deus faz, Eliel, se a gente tem fé, se a gente pedir, sabe? Se você for merecedor e se ele achar que tem que te dar, ele vai te dar. Ele faz as coisas assim que você, sabe? Pra você é impossível, porque eu e Renato de olho preto, olho castanho claro, né? É. E a Júlia de olho azul, falei, meu Deus. Aí todo mundo perguntava. Aí uma certa vez, uma senhora entrou na farmácia, no centro de Angra, da Pacheco. Aí nem olhou pra mim, Eliel. Uma senhora assim, estilo, até falei catábata, né? Estilo assembleia, tábata. Ela tava, né? Porque aquele saião, eu falei, nem precisava falar que era evangélica, que já dava pra ver, assim, né? Aí ela foi e falou assim pra mim, nem olhou pra mim na hora. Aí olhou pra Júlia, botou a mão no queixo da Júlia e falou assim, mãezinha, esse olho é bênção de Deus. Esses olhos são bênção de Deus, você sabe, né? Caramba, Confirmando, gente. ele é uma mulher que eu nunca vi, sabe? Uma senhorinha que eu nunca vi na minha vida, dentro da farmácia Pacheco, em Angra, falou pra mim assim, ela nem olhou pra mim, nem fez as perguntas que todo mundo fazia. Foi Nossa, direto. esse olho azul puxou de puxou de quem? quem? Nossa, esse olho lindo, não sei o quê. Aí ela falou assim pra mim, e eu falei assim, meu Deus, olha como o Senhor confirma. E toda vez que às vezes assim, vem na nossa mente que a gente é ser humano, de pensar, e será que vai acontecer, né? A gente não pode duvidar, né? A gente não tem que ser como as ondas do mar, duvidar da palavra do Senhor. Mas às vezes a gente, por ser ser humano, a gente fica meio... E o Senhor fala, lembra da promessa, lembra dos olhos, lembra do que eu te dei, do que eu já fiz na tua vida. Você lembra? Ele traz a nossa memória, Eliel, tudo que ele já fez, Eliel, é tremendo. E eu falei, Senhor, olha, o Senhor fez, sabe, me deu a Júlia para cuidar. E a gente vê, assim, muita fúria na vida da Julie, muita coisa às vezes acontece com ela, desde quando ela é bebê. E muita gente falou, cuida da Julie. Muita coisa acontece, a Julie, pode acontecer algumas coisas com a Julie, porque ela é muito perseguida, é o mundo espiritual, se move, né? E ela caía muito quando Ela era caía pequena. muito, se machucava muito, vivia ralada, bateu o caboclo uma vez no chão, quebrou os dentinhos da frente, Caramba. a boca ficou toda roxa, a gengiva toda Sim. roxa. E aconteceu muita coisa com a Júlia. Aí um dia a moça falou assim pra mim, uma evangélica também aqui de cima, ela falou assim, Juliana, quando você for pra praia, cuida da Julie, não deixe ela na beirada de praia sozinha, presta muita atenção, porque é uma fúria grande na vida da sua filha. E realmente, às vezes ele não consegue tocar na gente, aí tenta tocar nela, sabe? E a gente sempre fica muito ligado em vigilância nessa parte. E conversamos muito com ela. Ainda mais que ela tá na adolescência agora, 15 anos. Aí isso que eu ia perguntar. 15 Que aí anos. começa a surgir os Real. príncipes. Os É príncipes. uma fase muito complicada. Mas enfim, gente, o Renato, aí quando você teve a Julie, tava para ali, as condições financeiras melhoraram? Como é que foi assim? Aí deram uma estabilizada. Melhoraram as coisas, foram progredindo, Deus foi abençoando. E daí em diante nós não tivemos assim grande dificuldade. Dificuldade vai sempre existir, não tem Sim. jeito. A gente é brasileiro, né? A gente né? é brasileiro, ser humano, Já tá, a gente já dá o vem no nosso conjunto. jeitinho na direção certa, É. né? Nada de errado, mas Deus sempre foi provendo, sempre foi nos abençoando e a gente está aí até hoje, graças a Deus, Deus sempre suprindo, nos dando direção no que nós devemos fazer, como nós devemos ensinar, né? Nós ensinamos ela na palavra, no caminho do Senhor, para que ela não venha se apartar, se distanciar, Sim. se desviar da palavra do Senhor quando ela estiver maior, né? Mas que ela seja sempre alicerçada na palavra do Senhor, que ela não venha ter dúvida acerca dos ensinamentos que nós damos para ela, a igreja ensina muito,
Então que ela venha ter a palavra do Senhor como um norte na vida dela, para que ela não venha se perder. Gente, uma coisa que pai se culpa muito. Vocês se culpam muito? Assim, ai meu Deus, fiz tal coisa. Ai meu Deus, falei tal coisa. Vocês também são assim? Sim. Eu acho que pai, né? Pai é e normal, mãe, fica... normal. A gente às vezes erra mesmo, né? A gente não vem, assim, vem com o manual porque tem a Bíblia, né? Mas assim, as pessoas, cada uma é um jeito, cada uma é de um jeito, as suas diferenças. É aprendendo a lidar com as diferenças de cada um. Então, a Júlia não é igual a mim, nem igual a Renata. Ela tem a personalidade dela, tem o jeito dela. E muitas das vezes eu já errei, Léo. E eu já me culpei muito. Tanto que quando eu saía para trabalhar e deixava ela novinha em casa, que quando ela tinha 5 meses eu voltei a trabalhar, eu me culpava. Eu falava, meu Deus, minha filha é sozinha. E eu tenho que ensinar minha filha. Depois começou a estudar. Sim. Eu tenho que ensinar trabalhinho de casa. E corrigir, sabe? Tá muito rebelde, tá respondendo a avó, respondendo a minha irmã, que ela ficava muito com a minha irmã e com a minha mãe. Sim. Tá respondendo, meu Deus, sabe? É muito assim, não é fácil criação de filho. Mas é uma bênção. A nossa vida se mudou muito. A Júlia sempre foi muito abençoada também. Ganhava muita coisa quando eu estava grávida. Ela ganhou carrinho, ganhou berço, ganhou banheira, muita coisa, sabe? Sabe, Deus, sim, filho é bênção mesmo. Deus provê. A nossa vida andou muito. E assim, Julie é nosso amor, né? É o fruto do nosso amor. Então, aprendendo com ela também. A gente aprende muito com ela. Nessa fase, então, de 15 anos, que ela fala, mãe, eu não sou mais aquela bebezinha de vocês, não, mãe. Eu cresci. Eu cresci, pai. E o Renato, com essa mania ainda de ser um pouco ciumento, transfere pra ela. Tem jeito, né, É complicado, é complicado. E assim, logo depois que a Juliana terminou o resguardo, ela teve que trabalhar. Então, eu que cuidei da Júlia quando era pequena. Eu dava banho, fazia comidinha pra ela, arrumava ela. Eu que ficava o tempo Os assim, cabelos dela. praticamente integral. Era eu que cuidava, fazia os penteados dela, entendeu? Botava roupinha. A Juliana tava trabalhando, ela tava com fome, eu levava ela lá no Porto Real, na loja, pra ela mamar. Sim. Aí eu deixava ela um pouquinho com a Juliana, depois trazia. Então isso aí foi por muito tempo. Não foi rápido, não. Aí, tipo assim, eu falo com ela, Júlia, foi papai que cuidou de você quando era novinha. Aí eu amarrava os cabelinhos dela, depois na fase do colégio também, eu que dava banho, arrumava, dava comida. Então, é uma fase muito gostosa, Léo. Isso é verdade, gostosa. né, gente? E a gente, às vezes, eu tava até vendo um vídeo. E olha que eu não sou pai nem nada, tá, gente? Mas eu vejo muito vídeo de criação, porque eu quero ter filho. Enfim. Claro. Aí eu fico vendo uns vídeos Aí era assim, a casa toda bagunçada, aí depois a casa limpa, aí a mulher narrando. Vai chegar uma hora que a casa vai ficar limpa, que você não vai ter preocupação com parede pintada, com não come tal coisa, come tal coisa. E tipo assim, vocês sentem falta disso? Tipo, da casa bagunçada, com criança? Sim, é gostoso. É porque é adolescente ainda, então... É gostoso, Léo. É muito gostoso você ter aquela movimentação de criança. Não faz isso. Tá sujando ali. É uma alegria da Aí casa. você arruma o quarto todinho, tá tudo bonitinho. Daqui a pouco você vai olhar, tá tudo espalhado. É verdade. Igual você mencionou, parede rabiscada. Poxa, Júlio, a parede já sujou tudo novamente. Então a gente sabe que é coisa da criança, né? A criança ela tem a mentalidade fértil. Por mais que a gente, naquele momento, a gente não vai gostar, mas a gente entende que é criança, né? E, assim, uma experiência que eu tive acerca de ser pai, logo que ela começou a falar as palavrinhas dela, que ela me chamou de pai. Isso, cara, isso pra mim foi assim, caramba, assim, que despertou mesmo. Eu sou pai, cara. E é uma experiência muito gostosa, Léo. Né, você assumir realmente aquilo. Você é pai, você tem a responsabilidade, você tem que trabalhar, você tem que suprir as necessidades da sua filha. Então, para mim, assim, foi na hora que ela mencionou pai, foi um despertar para mim muito grande. E eu falo para ela assim, filha, você tem um paizão. O Renato, ele é um paizão, o marido também, muito bom, né? A gente tá na semana do Dia dos Pais. E o Renato, assim, sempre me ajudou em tudo, desde quando a Júlia sofria com cólica, chorava à noite.
Ele sempre me ajudou a dar banho, com febre, sempre fomos pro posto junto, pro hospital junto, sabe? Ele sempre foi um pai muito companheiro. E eu falo pra ela, filha, se espelha, sabe? Paquera assim, né? Tenta, pelo menos, ver se nesse mundo. Algo parecido. Igual não consegue, mas parecido. Igual deu pra você. Igual assim, sabe? É o único, né? Somos únicos. Mas, assim, vê se espelha. Alguém que trate, assim, você bem, carinhosamente, com atenção, que se preocupa com você, porque isso é muito importante, sabe? A forma de amar tá nas atitudes. Não tá só no falar. É nas atitudes. Então, não adianta, às vezes, a pessoa falar que te ama e te esculhamba, fala um monte de coisa pra você, né? Que te magoa. Então, minha filha, se espelha. Vê o exemplo do teu pai, sabe? Pelo menos um parecido, um assim, né? Mas vamos orando. Dificilmente vai encontrar um tão alto, mas... Nessas alturas. Gente, fala. Desculpa, Eliel. Tipo assim, Eliel, e lá em casa nós tivemos uma criação assim de pai e mãe. Nós tivemos muito amor na nossa criação, né? Meu pai foi um paizão. Minha mãe também foi uma mãe muito presente, nos ensinava muito. Mas meu pai, ele tinha um cuidado, assim, eu e meu irmão sendo menino, ele tinha um cuidado com a gente, parecia que a gente era menina. No bom sentido de falar, pelo cuidado, muito entendeu? Cuidado, muito protetor. Olha, eu, quando namorava a Juliana, às vezes eu vinha pra cá, ficava por aqui, ele vinha atrás de mim, me procurar. Ele não se contentava em saber, daqui a pouco ele tá aí. Não, ele vinha, batia no portão, aí eu atendia ele, aí falava assim, seu Renato, tá na hora de ir embora. Eu falei, não, pai, eu já vou. Então isso, cara, isso... mas isso é bom. É bom, cara, é um cuidado tão grande que ele tinha com a gente, e isso eu tento passar pra minha filha, entendeu? Esse cuidado, esse carinho de tratar, de ser pai mesmo, não só por nome, mas um pai presente, que ensina, que ama, que corrige, que educa na hora que tem que ser necessário também puxar, entendeu? Então isso é muito importante. É verdade. E, gente, e segundo filho, nunca passou assim pela cabeça de vocês? Como é que foi isso? Então, Eliel, a Juliana às vezes pensa em ter um segundo filho, mas tipo assim, antes a gente ficava estudando essa possibilidade. Aí, poxa, agora não, amor, um pouquinho mais pra frente. Mas a gente tá vendo que o tempo tá passando, entendeu? O tempo tá passando. Às vezes ela cogita essa possibilidade, mas eu acho que por mim, agora eu acho que não dá mais não, mas a vontade de Deus aqui é soberana, né? Se for da vontade dele, vai acontecer. E você, Ju, o que você acha sobre o tema? Então, Eliel, a gente é muito assim, às vezes eu quero muito, aí acontece outras coisas, eu falo, não, agora não, deixa mais pra frente. Aí, às vezes, o Renato começa a conversar. Juliana, o que você acha? Aí, ele quer muito. A gente fica nessa, nunca entra nessa parte, a gente não entrou no acordo no segundo filho. Aí eu falei assim, Renato, não sei, a gente fica pensando muito. E às vezes eu até queria, mas aí depois eu desisto. Quando eu penso em tudo. Se a gente pensar muito, a gente não tem, Léo, essa é a verdade. E Julie também já tá com 15 anos, já tá grande, começa tudo de novo. Aí a gente já tem uma vida agora assim, né, tranquila, né, entre aspas, mas tranquila. Já posso vir pra igreja tranquila, já posso ir pra onde eu quero tranquila, porque, assim, começar tudo de novo pra mim seria difícil. Mas é como o Renato falou, né? A vontade de Deus é soberana. A gente nunca sabe os planos dele. Às vezes o nosso plano é um, mas o do Senhor pode ser outro. E a gente olha também muito conforme o mundo tá hoje, né, Léo? Muito difícil. A violência é muito grande. Cada dia ficando as coisas mais difíceis. Então a gente botar um filho no mundo hoje tá muito complicado. Tem que pensar muito. Eu tava pensando nesse negócio de proteção e, gente, olha que doideira. Eu nunca vou esquecer disso. Que quando chegava férias de verão, vinha muito primo pra cá. E teve uma época que veio, não é prima minha não, mas veio uma amiga nossa lá de casa e ficou na nossa casa. Aí eu nunca vou esquecer, porque meu pai sempre falava, gente, 11 horas, independente de onde vocês estiverem, vocês têm que estar em casa. Independente, fechou o portão, não ia até mais. Aí tá, 11 horas tinha que estar lá. Sim. Aí, todos os dias, aí chegava carnaval, a gente queria ficar, mas aí voltava uma raiva, mas voltava. 11 horas era certo a gente estar lá. Aí nem ligava se a gente ficasse fazendo bagunça lá dentro, mas estava dentro de casa, então tava tranquilo.
Aí chegou o último dia. Aí no outro dia ela iria embora e tal. Aí chegou 11 horas, normal. Aí ela começou a chorar e ninguém entendia porque ela tá chorando muito. Aí ela falou, aí no outro dia ela falou, quando tava indo embora, ela abraçou meu pai, abraçou a gente lá, e falou, gente, eu chorei naquele dia porque eu entro e saio de casa e as pessoas nem se importam. Eu chego de madrugada, eu saio a hora que eu quiser e as pessoas lá de casa nem me veem. E tipo assim, aqui eu fui vista, aqui eu fui tipo, poxa, que bacana. fui lembrada, tipo assim, Olha olha como é que é tem importante. esse cuidado, É importante o cuidado. E a gente pensa que é bobeira, é hiperproteção, muita proteção e não é. Não é. É um cuidado que é muito especial a gente sentir isso. Eu também lembro que meu pai falava assim, ó, 10 horas dentro de casa. Vocês estão namorando, mas 10 horas dentro de casa. E tinha dia que ele não deixava a gente sair, não. Final de semana, tinha que estar dentro de casa. E às vezes ele passava o carnaval em Rio Claro, né? Que a nossa família é de Rio Claro. Ele colocava todo mundo dentro do carro, eu, Aline, chorando, vamos embora. A gente quer ficar com as amigas. Não, vamos embora. Vamos para Rio Claro. O Renato já foi mais 2 vezes atrás de mim em Rio Claro. Quando eu era... Foi. Mas é bom essas coisas. É bom, porque hoje a gente vê o cuidado. que é cuidado. E hoje, às vezes, Valeu tudo é tóxico. Se a pessoa fala, não faz, vai por outro caminho, não faz isso não. Meus pais são tóxicos, e fulano é tóxico, é relacionamento tóxico. E não é. Não é. É um cuidado que a gente vê. E Deus até tem esse cuidado com a gente, né? Eu fico assim, observando, caraca. Gente, mas qual foi o momento, assim, maior alegria na vida de vocês, assim, casados? Léo. É porque, pra quem não é, assim, muito variável, muito triste, tem bastante. Todos os dias a gente vive momentos diferentes, são momentos alegres. Sim. Né? Não tem, assim, mas, assim, a grande alegria nossa como casado foi o nascimento da Julie. Foi o nascimento da Julie. Foi o que realmente virou a chave da nossa vida. Foi. E tudo a gente faz com ela, até hoje. Tudo a gente faz com ela e por ela. Né? Se a gente programa alguma coisa sem ela, assim, ela já fica meio assim, né? Falei, Julie, mas é dia dos namorados, é eu e teu pai, né? Ai, mãe. Aí a gente deixava no dia dos namorados com a minha mãe. Sim. E saía, né, Renato? Porque não dava pra levar ela. Mas é só essas coisas assim, mas sempre o plano, sempre assim, o acordo, sempre, nós 3 juntos. Sempre. Vamos ver um filme? Vai ser legal pra todo mundo? Vamos ver pra ser legal pra todo mundo. Pra não chegar lá e ficar um cacara feio de um lado, entendeu? Então tem que ser legal pra todo mundo. Isso também é muito importante na família. Entrar no acordo os 3. Se tiver 4 filhos, entra no acordo lá com os 4. Tem que entrar no acordo com os 4. Os 4 tem acordo. Mas, gente, outra pergunta. E tipo assim, vê que a Julie tá crescendo, já ela faz 18, já ela sai de casa, talvez. Como é que fica o coração de vocês? Apertado. Na mão. Apertado. Porque às vezes ela fala assim, pai, vou lá no cinema com a minha amiga ver um filme. Eu falo, Julie, vai com quem? Vou com minha amiga. Eu falo assim, então a gente vai. Você vai pro cinema, vai ver o seu filme. Eu e a tua mãe, a gente fica passeando no shopping. Quando acabar o filme, a gente vai comer alguma coisa e depois vem embora. Eu falo, pai. Mas de vez em quando ela concorda. Não, tudo bem então. Eu vou ver o filme, depois a gente se encontra. E sempre é assim, entendeu? E dessa última vez ela foi, aí a gente tinha combinado, a gente vai lá te buscar daqui a pouco. Mas aí surgiu um assunto lá em casa, não deu pra ir. Eu falei, olha, filho, vem, termina o filme, lancha e vem direto pra casa. Aí essa vez ela veio sozinha. Mas o coração fica apertado. Como é que é, Ju, pra tu? Pra mim também. O coração fica muito apertado. E assim, às vezes eu não fico nem com muito medo, assim, por ela, mas por ele. Porque ele e eu fico, Jesus, se acontecer alguma coisa com essa menina, quem vai sofrer sou eu. Eu que vou escutar, entendeu, Eliel? Ela falou, minha filha, se cuida, não conversa com qualquer pessoa, não aceita, assim, nem refrigerante, nem água de qualquer pessoa, nada. Minha filha, se cuida, preste atenção na hora que for atravessar a rua, sabe? Eu fico nesse cuidado todo, porque mãe sabe como é que é, né? A gente fica com o coração apertado. E eu também fico por ele, eu fico apreensiva também muito por causa dele, que eu sei que ele também é muito preocupado com ela, e só tem ela, isso também não é muito bom por causa disso, que a nossa atenção é toda voltada para ela, por isso que é bom ter 2, né? Na Bíblia fala multiplicar. Então a gente só teve ela e eu falei, meu Deus, e agora?
é só atenção só para ela. Então, ela sofre um pouquinho com isso também, porque... Mas, assim, no fundo, ela também aceita, ela entende que é o nosso cuidado. E eu sempre falo para ela, olha, Júlia, eu te corrijo porque Deus me corrige, como é que eu não vou te corrigir? Eu tenho que te corrigir. Quem corrige é quem ama. Então, é amor. Então, a gente vai dar todas as coordenadas, fica o coração na mão, mas é fase, é normal. Creio eu que daqui a pouco essa fase vai passar. E daqui a pouco ela vai fazer faculdade, né? Porque terminando o 2º grau com 18, vai para faculdade, vai para longe. Eu não sei como é que vai ser, Deus é quem sabe. Mas, assim, tá tudo nas mãos do Senhor, sabe? Eu entrego tudo na mão do Senhor e vou orando para Deus acalmar meu coração. Porque a mãe, a gente é ansiosa, né? E preocupada. Ai, gente, é muito legal perguntar isso, né, gente? É porque eu tô pra casar, vou casar, e é bom ver essas coisas, porque, assim, eu fico pensando, gente, às vezes a gente acha que é muito, saiu de casa, mas os pais sentem, né? Sentem muito. Dos dois, quem tu acha que vai sentir mais? Eu acho que os dois, né? Não, eu vou sentir muito. Eu vou sentir muito, mas é os dois. Os dois. Nós 3 em casa, nós somos muito apegados uns aos outros. Somos. Então, se um sai, ele sempre pergunta, cadê sua mãe? Cadê a Júlia? Cadê teu pai? É sempre assim em casa. Mas eu vou sentir muito. Eu também vou sentir, mas o Renato vai sentir mais do que eu. Ai, eu oro muito a Deus assim, pra ela conhecer. Minha preocupação também é essa, Léo. Sim. Um rapaz legal, que cuide dela, pelo menos do jeito que a gente cuidou um pouco. Sabe, que tem esse cuidado, esse amor com ela. Essa é a minha preocupação. Ela conseguindo isso, uma pessoa legal, casar com uma pessoa legal, eu falei, Jesus, eu tô, sabe, no céu. Porque eu sei que ela vai estar em boas mãos. Mas a gente sabe que uma hora ou outra isso vai acontecer, né, Léo? Sim. Não tem pra onde fugir, é o ciclo da vida. Mas a gente tenta transparecer para ela o mais cuidadoso que nós sejamos, que ela procura alguém que seja assim para com ela também, né? Esse cuidado de cuidar, de não maltratá-la, mas dela saber aonde que ela está entrando, entendeu? Ela ter esse discernimento. Então é isso que eu prezo muito e ensino esses caminhos para ela. Sim. Gente, foi muito legal. Gente, fala aí as redes sociais de vocês. A Ju, né, que é mais ativa nas redes sociais. Fala aí, Ju, suas redes sociais. @Juliana666 é Instagram. E também tem Juirê Docinhos. Juirê Gourmet, tá bom? Vocês podem estar acessando lá e me seguindo. E Renato, você tem alguma rede social? A minha é só Renato Gordo Azevedo, Instagram, e às vezes eu dou uma olhada por lá, mas não sou muito de ficar interagindo, não. Gente, mas muito obrigado. Eu acho que foi bem legal, assim, principalmente pros pais, né? Assim, pra quem é pai, entendeu? Sim. Isso tudo. Mas foi muito bom saber da vida de vocês, porque, gente, é o que eu sempre falo aqui na igreja, sempre falo aqui no podcast, na verdade. Tem gente que eu olho e penso, gente, sempre teve lá, já nasceu lá, sei lá. A apostólica já tá ali grudada. E não, tipo, tem uma história. E tipo, a história de vocês pode ajudar um monte de gente. Porque tem muita gente que chega aqui na igreja e fala, pra mim não tem jeito. Sei lá, meu pai não era cristão, então não vou ser. E tipo, descobre que, caraca, as pessoas já passaram por isso, hoje em dia são diáconos e é muito importante. E assim, Léo, é importante você frisar isso, que meu pai ele não tinha uma religião definitiva, mas era uma excelente pessoa. E meu pai não tinha vício com bebida, não fumava. Então isso, a gente se espelhava muito nele. E ao ponto assim, de eu conhecer a bebida, foi por muito pouco tempo. Sim. Porque eu não tinha vício nenhum com bebida. Foi através das amizades que, depois que eu conheci a Juliana, né, tinha umas amizades que bebe. Então foi através dessa amizade, mas não foi por muito tempo. Foi o tempo de Deus me mostrar o caminho certo, que aquilo ali não era caminho para mim, entendeu? Então Deus me direcionou e eu estou na casa do Senhor desde quando eu aceitei Jesus e não tem outro lugar
melhor de se estar a não ser a casa do Senhor. Amém. Amém, gente. É isso. Essa é a Centralcast. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você ouviu até aqui, dá 5 estrelas. Se você tá ouvindo pelo Spotify, se inscreve nesse canal, a gente compartilha com os pais aí. A gente tá na semana do Dia dos Pais. Dia dos Pais foi domingo. Então, gente, compartilha aí que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. É isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade, Léo. Obrigada, Léo.